Código Aberto no ar, seja muito bem-vindo a mais um momento muito especial teu com a gente aqui, convidados, música, louvor, estudo da Bíblia, descontração, informalidade, mas acima de tudo, profundidade. E se há uma temporada que estamos aprofundando na palavra de Deus, está sendo essa. Eu sei que você às vezes fica surpreendido, mas pastor, quantas palavras fortes vocês estão usando? É porque a Bíblia também ela é intensa. Tem muita palavra forte lá e mais do que nunca no livro de Jeremias. Você está curtindo Jeremias como eu? Olha, confesso a você, sempre tive uma impressão de Jeremias e agora no Código Aberto, 13 semanas juntos, nessa temporada extraordinária de Jeremias, já começo a ver Jeremias de um outro jeito. É isso mesmo, e esse é o objetivo do Código Aberto, que você curta mais do que nunca as coisas profundas e incríveis da palavra de Deus. Querido jovem, seja bem-vindo aqui. Não sei se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. A verdade é que, como a gente falou aqui, desde a primeira temporada que eu estava com vocês, jovem é todo aquele que ainda não morreu. Se você está vivo, pode ter a idade que for. Tem coração pulsando forte aí, vivendo a esperança? Bem-vindo ao Código Aberto, porque aqui é o lugar da juventude que já sente a brisa de céu, sensação de eternidade chegando logo ali e você aqui com a gente, junto com os nossos super convidados. E a pergunta de hoje para vocês já irem pensando, uma lembrança bacana que marcou tua vida. É isso mesmo, mas eu vou ser bonzinho com vocês hoje. Vamos pensando que eu já vou apresentar os nossos músicos. Isso aí, Douglas e Marcele, tudo bem? Tudo bem, quase 9 anos de casado, então, né? Quase, agora... Sidão tá aí com a gente também, tudo beleza, Sidão? Tá bom, então, ó, uma lembrança que vem aí na cabeça de vocês. Pode ser recente, antiga, uma situação engraçada aí que vocês tenham vivido, ou não. Vixe, lembrança, que vem a dois agora. A dois, eu acho que as viagens. A gente gosta muito de viajar, além de cantar viajando o tempo inteiro, acho que a gente gosta muito de viajar passeando. Eu sigo vocês nas redes sociais, acho que muitos telespectadores também, vocês curtem postar lá e a gente curte curtir junto com vocês. Acho que as viagens que a gente fez junto, assim... Uma viagem que marcou então, rapidinho. Em 2012 a gente conseguiu realizar um sonho de fazer uma viagem para a Europa. Então, acho que foi essa aí, a gente passou por Roma, passou por Paris, assim. Eu acho que isso aí, a gente vai esquecer jamais isso aí. Que legal. Deram uma esticadinha ali do Iraque, Coreia do Norte também, não? Não deu tempo, entendeu? Não teve tempo hábil para isso. Não precisava, né? Marcele, ele fez uma declaração romântica para você debaixo da Torre Eiffel? Na verdade, a gente subiu assim no pôr do sol, né? Só que tava frio pra caramba lá em cima, eu fiquei lá fora e ela ficou lá dentro, que ela não teve coragem de sair ali fora por causa do frio. Fiquei lá dentro. Foi o encontro mais antirromântico que eu já vi na história da Torre Eiffel. Ele ficou lá em cima, ela lá embaixo, de fazer aí Não, ela subiu, só que ficou na parte fechada ali, ó. Na partezinha fechada e ele ficou pegando vento. Eu fiquei lá congelando, tirando foto. Só faltou vocês à distância fazerem assim, né? Exatamente. Casal, joia. Sidão, legal ter você com a gente. Terceiro bloco, vocês vão cantar, mas vão participar também durante o programa todo. Eu já vou para você, Nilzinho, uma lembrança. Tem que ser rápido, hein? As lembranças mais felizes que eu tenho são de quando eu era desbravadora. Você foi desbravadora? Eu vi que tua Bíblia aí é especial. Mostra tua Bíblia aí, porque tem milhares de desbravadores em toda essa América do Sul. E você tem uma Bíblia com a logomarca aí dos desbravadores, que é um programa sensacional para Eu ando com nossos ela, juvenis. porque eu estudo com ela há muitos anos, Que e legal. aí eu não consigo estudar em outra. E as lembranças que eu tenho são a maioria de Camporis. Acampamentos, Acampamentos, coisa, né? e em especial um acampamento que aconteceu em Ilha Solteira em 94. Foi um campuri de união fantástico, chamado Além do Rio, e onde eu compartilhei com amigos uma esperança da volta de Jesus maravilhosa, e eu acho que eu nunca vou esquecer. Que bacana. Então agora eu vou abrir um parêntese rapidinho, me permita, produção, para você entender. O programa dos desbravadores é uma coisa extraordinária que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem. Não é parecido com escoteiros. Ele tem um princípio baseado nisso. Os desbravadores usam um lencinho em volta do pescoço, mas tem toda uma pegada muito mais espiritual, muito mais forte para você entender a palavra de Deus, se preparar como um bom cidadão. E tem acampamento, tem ordem unida, tem coisa bacana, aprende a fazer nó e, acima de tudo, estuda a Bíblia também. Então, esses camporis são acampamentos com muita gente, que os bravadores vão lá com toda a proteção, com toda a segurança, com tudo correto, mas para sentir essas coisas que marcam para a vida da gente, né? Também fui desbravador e hoje devo muito do meu jeito, assim, da minha paixão pela igreja, naqueles encontros de desbravadores que premiaram minha vida juvenil. Legal, boa ideia, Nilzinha. E aí, Richard? Olá, tudo bom? Ó, o cara faz snowboard, sandboard, etc. Uma lembrança. Cara, essas são umas lembranças muito boas, né? Mas
Quando eu morei na Austrália, eu morava muito perto de uma praia lá que é bem famosa, né? Que chama de Bondi. Conheci. E, Conheci uma única vez na vida, acho que nunca mais volto para lá, mas foi bom demais. cara, e às vezes eu ia pra lá e ficava só ali, que ficava num lugar bem alto, assim, dava pra ver a costa inteira, assim, da lá, praia. E ali eu passei muitos momentos ali íntimos com Deus ali. Olha que Foi bacana. os momentos mais íntimos que eu tive com Deus na minha vida inteira. Foi lá, as conversas bem francas com Ele. Opa! E Bom. foi uns momentos muito Se é uma legais. geografia diferente e uma cidade linda, é É Sydney e a Austrália, lá é bom Fantástico, demais, né? Sim. Que legal, bacana. Lucas! Bem, eu vou seguir o padrão Dodô e Marcelo e vou falar de uma viagem. Em 2013, eu e minha esposa, a gente teve a oportunidade de passar um bom tempinho em Israel. Opa, imagine você, meu amigo. Foi uma experiência incrível, sem palavras para descrever. Inclusive, até fazendo propaganda já, né? Agora, no início do ano, tem 2 amigos meus, o pastor Edson Nunes e o Leonardo Gonçalves, estão promovendo uma viagem lá para Israel. É uma proposta bem diferente. A ideia é só ficar em Israel, uma viagem completamente educativa. Para todos que puderem, assim, eu garanto que é uma viagem que muda a sua vida completamente. Porque em 2013, eu ter ido para Israel mudou minha vida completamente. A gente vê muito nas redes sociais, muitas promoções especiais assim, de gente fazendo essas viagens educativas, são viagens culturais. Eu confesso a você, Lucas, que esse é um sonho que também eu tenho. Na hora certa, quero ir com a minha esposa, mas também com a minha filhinha. Está com 6 anos, talvez quando ela chegar nos 10, 12 ali, porque deve ser espetacular. Com certeza. Muro de Jerusalém, está ali no Getsemane. Eu sou um pouco cético para algumas localizações, que tem muito de tradição, mas tem algumas que são realmente reais e consistentes. Você vê assim, não, isso aqui não tem como ter sido inventado. Sim, deve ser uma coisa independente legal. desses lugares questionados, tem muita história aquela cidade, né? É uma cidade de história. As pedras têm história, claro. Né? Tudo tem história. Então, independente desses lugares, você estar ali e relacionar muita coisa com a Bíblia é uma coisa maravilhosa, fantástica. Fica a dica pro casal que foi para a Europa, lá se separou na Torre Eiffel, vai juntinho lá no Morro das Lamentações em Jerusalém juntos, né? Vamos lá. Lígia, e aí? O meu foram as 2 missões Caleb que eu participei no Você Nordeste. foi Caleb, é isso aí, Lígia. Foi uma experiência muito interessante, assim, deixar cidade, deixar celular, deixar internet, deixar tudo, ir para o meio do nada e levantar na madrugada para orar a Deus e buscar a Deus com os jovens. Que legal, Lígia. Foi muito legal. Explicando um pouquinho para vocês, assim como Desbravadores, Caleb é um projeto extraordinário para jovens, onde os jovens, durante as férias, que às vezes ficam lá em casa, dormindo, babando, comendo, engordando, sem ter o que fazer, a Igreja Adventista tem um projeto muito especial para os jovens saírem de suas casas nas férias e adotarem uma cidade, uma região, um bairro, sair de casa e ficar com outro grupo de jovens pregando e mostrando a Bíblia, né? E eles pregam, eles cantam, a gente sai para dar os estudos bíblicos, então é o dia inteiro de atividades. E não tem que ser num lugar medonho, pode ser um lugar bonito, porque você foi para Porto de Galinhas, né? Não, eu fui para a Ilha de Itamaracá, no primeiro ano. Itamaracá você visitou lá. E o segundo ano eu fui para o interior de Pernambuco, perto de Camaragibe, era uma área rural. Mas tudo com Deus. Você curtiu, né? Maravilhoso. Tirou foto, guardou, fez selfie, guarda para a vida. E os amigos também, graças a Deus, para a vida inteira. Gente, cheio de lembranças bacanas, jovem. Quem não tem lembrança para contar, porque não tem vida para experimentar. Você tem que fabricar suas lembranças e aqui no Código Aberto a gente tenta mostrar para você que um jovem pode ser diferente, radical, revolucionário para o bem. Que lembranças você está construindo para a tua vida. E com Jeremias, que tal você colocar no teu coração essas discussões para você estar bem pertinho de Deus e descobrir com Ele lembranças extraordinárias que vão valer a eternidade. Nesse clima todo, vamos fazer uma oração especial. Richard, ora com a gente. Oro. Querido grandioso Pai, que estás nos céus, obrigado, Senhor, por a oportunidade de nós podermos mais uma vez tirar lições preciosas para a nossa vida através da Tua Palavra. Fica conosco, nos ilumina, fica com quem está assistindo também. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos no doce santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Símbolos existem para representar muitas coisas. Tem em minha mão esquerda um símbolo que eu vejo que o Lucas também tem ali. São símbolos, né? Isso aqui não é a esposa, isso aqui não é a Ellen, isso aqui não é o meu amor por ela, isso aqui é apenas uma aliança que a gente tem a cultura aqui no Brasil de usar. Pessoas casadas, em sua grande maioria, também não é uma obrigação, mas eu uso como um símbolo do meu casamento.
A vida está cheia de símbolos. E, pastor, agora entramos nessa carga muito, até poética, porque não? Tem a poesia boa, aquela poesia que assusta, mas se há um profeta que viveu em meio a símbolos, foi Jeremias. Esse é um profeta que Deus parece que pegou e falou assim, olha, você vai viver simbolizando coisas para mostrar a minha mensagem, que como você bem colocou desde o primeiro episódio dessa temporada, você é boca e como boca você vai transmitir a minha mensagem também através de coisas simbólicas. Abre para a gente um pouquinho os símbolos do livro de Jeremias. A Bíblia, na verdade, né, desde o início ela é cheia de símbolos, né? Tem 3 palavras principais para símbolo, que é ot, que é sinal, mopet ou mofet, que é maravilha, feito, e tem o machal, que é o adágio ou provérbio. Essas 3 aparecem de forma intercambiável, simbolizando um símbolo. Então, a Bíblia é lotada de símbolos desde o início. A gente viu na lição, né? O autor cita a serpente levantada no deserto e tal. E não é diferente, como você mesmo disse, do livro de Jeremias. Esse é um tema que eu gosto bastante, né? As ações simbólicas dos profetas. Os profetas, muitas vezes, eles são chamados a simbolizar coisas bem estranhas e diferentes, né? Por exemplo, Isaías, no capítulo 20, ele tem que sair pregando pela cidade despido e descalço. Imagina. Complexo. Jeremias, muitas vezes ele tem que fazer algumas coisas, como a gente vai ver agora na lição, em que ele atua, ele faz uma performance simbolizando alguma coisa. É importante a gente diferenciar um ato simbólico, uma ação simbólica, como se quiser chamar, de um símbolo no geral, né? Em Jeremias 18, que a gente vai estudar, do oleiro, Jeremias vê aquela ação sendo realizada e existe uma interpretação divina daquele símbolo. Mas é diferente do que a gente pode chamar, alguns não gostam de chamar assim, mas de gênero, relato de ação simbólica. Esse gênero, relato de ação simbólica, funciona basicamente, bem basicamente, da seguinte forma. Deus pede ao profeta que realize determinada ação, daí tem o relato da execução, e logo em seguida a interpretação divina daquela ação. Então, um exemplo, Oséias. Oséias vai e casa com uma mulher de prostituições. E daí ele casa-se com essa mulher, toma essa mulher, né, como diz o texto, e daí tem a interpretação dessa ação simbólica do profeta. Isso é normal nos profetas, por mais que muitas vezes apareçam coisas bem bizarras, como, por exemplo, no início do livro de Ezequiel, é pedido a Ezequiel que faça uma comida com esterco humano. Só que daí Ezequiel reclama e Deus fala, não, então faça com um de animal. E ele faz com um de animal. Então tem algumas simbologias bem complexas. Obviamente não vai dar para tratar de todas aqui. O telespectador ficou curioso, mas depois de fazer essa comida com esterco de animal, como é que acontece ali depois? Ele não tem que comer, né? Não, ele só faz. É só fazer. Exatamente. E esse é o símbolo que Deus usou para explicar. O texto fala que ele fez, né? Tá, okay, o texto fala perfeito. que ele fez. Em Jeremias, mais especificamente na lição aqui, a gente vê algumas, dentre elas a de um cinto que Jeremias tem que usar, mas isso daí a gente já vai. Ó, spoiler do nosso programa de hoje. Não vou. Vamos lá. Embaralhar. Lígia, para você, símbolos são importantes? Eu acho que são importantes e didáticos. Então, eu acho que Deus é muito didático, né? A Bíblia toda ela é repleta de símbolos. Jesus ensinava em parábolas para ficar mais fácil das pessoas entenderem e entrar no contexto cultural também. Então, aqui no livro de Jeremias, a gente vai falar sobre essa questão do oleiro. E é muito importante porque Deus manda Jeremias dar a mensagem, mas ele também pede que ele vá até a casa do oleiro e leve pessoas com ele, né? Então, é toda uma simbologia com o intuito de ensinar mais didaticamente aquilo que Deus estava querendo mostrar, né? E fazer eles sentirem mesmo na pele aquilo que Jeremias ia profetizar. Ia dizer para eles a mensagem dura, mas também ia mostrar de forma, né? Eu gosto do que você falou, porque hoje uma técnica de comunicação que, na verdade, Jesus foi um dos precursores dela, o tal do storytelling, ele já falou em outros momentos aqui, que quando você conta uma história, você abre uma janela mental de ilustração na mente da pessoa. Jesus sempre usou ilustrações, sempre usou histórias. A gente vê que a Bíblia é esse livro de símbolos e histórias, maneiras concretas de você entender uma mensagem, talvez até filosófica ou meio complexa por trás, de maneira muito didática e pedagógica. Então, agora a gente começa a entender que os símbolos na Bíblia têm sempre uma expressão muito forte da própria vontade e intenção de Deus em nos transmitir uma mensagem. Richard. Isso, e
o importante a gente ver nessa simbologia que Jeremias usa e está repleto no livro dele, são as verdades que são maiores que os símbolos, né? Então, além dos símbolos, da simbologia, tem verdades ali embutidas naqueles símbolos que são bem maiores do que os próprios símbolos em si, né? Por Então, exemplo, né? Caim e Abel. Não foi um pouco... qual é o problema de fazer um sacrifício de cordeiro e outro que faz sacrifício de frutas? A princípio é um símbolo não tão relevante, mas por que foi tão maldito Caim? Próprio estudo nosso aponta, né? Porque para Deus era um símbolo muito forte daquilo que ele devia a Deus, daquilo que ele se comprometia com Deus. Isso, até a própria simbologia do santuário, os ritos que eram feitos também no santuário, bem lembrado. Que ilustra todo o plano da salvação, né? E essas simbologias sempre tem umas verdades que são maiores do que as próprias simbologias que o povo estava vendo ali e tal. Bacana. Nilzinha, por que os símbolos? A simbologia, ela tem um papel de ampliar um pouco a mente do homem, né? Porque a nossa mente é um pouco finita e bem limitada em relação aos pensamentos de Deus. Se a gente pegar aqui o que Isaías diz, Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos, e os meus pensamentos também. Então, Deus ele pega os símbolos, coisas simples e comuns do dia a dia das pessoas, aquilo com que elas convivem todo dia, e traz aquilo para uma realidade, né, tentando fazer com que o homem eleve o pensamento dele e chegue um pouquinho perto do que aquilo que Deus quer transmitir. O símbolo normalmente, né, tem discussão sobre a simbologia, né? É um tema bem filosófico, mas normalmente ele representa uma realidade que pode ser dividido em dois níveis, um observável e outro inobservável, um que não pode ser visto. E aqui a gente vê isso, né? Tem uma realidade observável e outra não observável, mas a realidade é a mesma, mas observável e também não observável. Então, através desses atos simbólicos, dessas ações simbólicas ou dos símbolos, Deus ele ensina coisas para o povo. Isso é completamente didático, né? Igual as festas do povo de Israel eram didáticas, igual o santuário, como o Richard falou, era completamente didático, ensino. E, além disso, um fator bem interessante, na minha opinião, é que quando a gente olha agora, não só símbolo, estou falando agora das ações simbólicas dos profetas. As ações simbólicas dos profetas, além desse aspecto didático, de impressionar, elas tinham um propósito de causar o mesmo horror que o quê? Lembra, o profeta ele é um mediador da aliança. Ele vem para lembrar o povo da aliança. Se a gente voltar lá em Deuteronômio, no capítulo 28, especificamente os versículos 53 ao 57, olha só que bizarro que é dito aqui das maldições. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e das tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus na angústia e no aperto, que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho. E assim vai falando. A figura do exílio, um pouco antes do povo ser levado, das pessoas num nível de a mãe e o pai comerem a carne dos filhos. E daí chega o profeta, no capítulo 19, especificamente, e ele usa essa mesma linguagem. Sendo que muitas vezes, não é o caso aqui, mas muitas vezes o profeta ele simboliza essa mesma imagem. Em Deuteronômio 28, fala assim, vocês vão levar canzis de ferro, jugo de ferro. Quando a gente olha lá no capítulo onde Jeremias carrega o jugo de madeira, logo em seguida o jugo de madeira é quebrado e ele carrega o jugo de ferro. Ele está simbolizando o quê? A maldição da aliança. Ele encena aquilo que o povo deveria lembrar. Então, não só didaticamente, não só impressionar, mas também causar o mesmo horror que as maldições, quando lidas, causavam no povo. Só que lembra, o povo está ouvindo as maldições, mas isso não está mudando nada a realidade, eles estão em crise. Então, traz o profeta. Além de falar, ele vai fazer o quê? Encene algumas coisas que relembrem essas maldições e causem o mesmo horror. Fantástico. Vamos chamar um intervalo, mas para você entender, aproveitando muito o que a Nilzinha falou, então, símbolos na Bíblia. Seria uma maneira de você ampliar a mente finita do ser humano para receber as verdades infinitas de Deus. E agora você vai entender no próximo bloco que papo é esse de barro do oleiro, quebrando a botija e cinto de linho. Tá tudo lá em Jeremias. Já já a gente volta.
De volta, segundo bloco, já vou passar a bola para vocês, porque tem 3 coisas muito marcantes e pontuais no livro de Jeremias, que esta semana, nessa super temporada do Código Aberto, estamos estudando. E eu quero puxar meio que as 3 juntas, se vocês quiserem ir abrindo a discussão, fiquem à vontade. Você vê que Jeremias tem o tal do barro do oleiro, que é uma ilustração muito usada no mundo evangélico, no mundo religioso. Quanto pastor já não falou do barro do oleiro, quantas músicas já não foram feitas sobre o barro do oleiro, mas depois tem a hora que a botija é quebrada e ainda tem o papo do cinto de linho. Está tudo em Jeremias. E aí, para que tanto símbolo e que símbolos são esses? É bem interessante esse simbolismo do oleiro, porque ele nos remete a uma palavra, um detalhe em hebraico que chama itzar, que é o barro. Da mesma forma que o oleiro molda o vaso, Deus nos moldou. Se você voltando lá a Gênesis, né, que é onde tudo começa, Gênesis 2, versículo 7. Então formou Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida. O homem passou a ser alma vivente. Então, aqui você tem esse detalhe de Deus moldando o homem. E ele usa muito bem esse simbolismo, porque era parte, né, da aliança, essa figura de Deus como criador e soberano sobre sua criação. E aqui Deus está usando esse simbolismo, por quê? Porque o barro, ele está se revoltando, ele não quer ser moldado por Deus. E ele ignora quem o criou aqui. Por isso Deus usa esse simbolismo fantástico do cuidado que o oleiro tem em moldar, deixar secar. Uma vez minha mãe já trabalhou com essas coisas quando era jovem, e ela estava me explicando como que era esse molde do barro que você moldava, depois você deixava ele secar ao sol, deixava curar, depois via se não tinha nenhum detalhe errado, depois punha para queimar. Que legal. E aí você tinha o vaso perfeito. E aqui o profeta, ele recebe essa visão, vai lá e vê essa experiência do oleiro. E aquilo que a gente falou antes, para o profeta sentir o que Deus sente. Sente o que é você criar algo com tanto carinho, isso se quebrar na tua mão. Tá. Isso se revoltar. Que coisa mais linda, as inúmeras aplicações que existem em relação ao vaso do oleiro, a maneira do oleiro se relacionar até fisicamente com a elaboração do vaso. Mas nós vamos ficar indo e vindo aqui no trecho, não precisamos ir linearmente no assunto, mas aí esse vaso todo, pastor Lucas, é quebrado. Tão lindo, tão poético, tão bonito isso, né? A relação de Deus com o ser humano. E agora chega para o próprio profeta que usou essa ilustração simbólica e manda destruir uma botija. Meio dramática a coisa. Sim, principalmente para o profeta, né? Ele vê todo o trabalho que é fazer um vaso de barro feito pelo oleiro, e agora Deus chega e fala: você vai executar essa ação simbólica, vai pegar o vaso e quebra. Por quê? No versículo 11 do capítulo 19, né, tem uma explicação. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Então, o símbolo é o quê? Para o povo não tem mais solução, eles têm que ir para o exílio. Tanto é que você lembra da realidade que é dita ao profeta Jeremias. Não alimente neles a noção de que eles não vão para o exílio, eles têm que ir para o exílio. Isso é consequência da ação. O vaso se quebrou, o vaso está quebrado. Só que, mesmo com o vaso quebrado, a gente sabe, de acordo desde Deuteronômio, que mesmo assim tem uma promessa de que Deus restauraria tudo. Restauraria tudo. Não faz sentido, porque como restaurar um vaso quebrado? Ele restaura, mesmo assim. Eu achei interessante também o fato de que Deus manda Jeremias ir lá
né, lá no oleiro, levar os sacerdotes e alguns líderes com ele. Depois ele vai para um lugar que aqui na lição fala, no verso 2 de Jeremias 19, a porta do oleiro. Né? Esse lugar era um lugar historicamente conhecido onde o pessoal ia lá para sacrificar crianças, sacrificar pessoas. E ele leva esses líderes e esses sacerdotes até lá para ali dizer a sentença, dizer ali a profecia dele. Então, Deus tem... tudo é a moda de Deus, digamos assim. Né? Desde a questão do oleiro, desde dizer, Jeremias, você vai à casa do oleiro, você vai fazer isso, só que você vai lá. Então, assim, todo o método de Deus de mostrar para eles, tudo foi conforme a vontade de Deus. Até onde Jeremias foi proclamar a sentença, tinha um significado, né? Tinha, assim, uma imagem marcante, né? Vai ser aonde eles me profanaram, onde eles faziam esse tipo de coisa. Douglas e Marcelo, o mesmo Deus que molda é o mesmo Deus que às vezes tem que quebrar. De uma maneira um pouquinho mais trágica, às vezes Deus, de uma forma elástica e misericordiosa, vai tentando nos moldar, mas chega momentos onde a solução divina é o extremo da quebra. Isso se aplica à vida de um jovem? Com certeza, e graças a Deus, que é o mesmo Deus que molda, é o mesmo Deus que quebra. Porque só Ele que pode reconstruir, foi Ele que criou. Então, quando a gente tenta se reconstruir sozinho, a gente com certeza vai fazer meio errado isso aí. Vai colar a peça em parte vai errada. Colar a peça na parte errada, com certeza. Então, é misericórdia de Deus Ele quebrar a gente, com certeza. Que lindo! O mesmo Deus que quebra, que molda é o que quebra, porque só Ele reconstrói. Então, Ele sabia de maneira profética, Lucas, que tudo seria o extremo, que a gente às vezes fica cansado, né? Estou sofrendo tanto, tanta provação, e às vezes a provação nunca é o limite dela, porque eu já vivi na minha vida momentos que eu falo, Senhor, incrível como parece que sempre o elástico pode puxar mais, porque a gente pensa que já sofreu, é uma situação uma tragédia familiar, depois é um acidente não sei o quê, depois é uma doença não sei aonde, talvez chegue alguém que fala assim, Senhor Deus, vai acabar quando? E talvez vai vir mais ainda, até quebrar de vez, e aí quando quebra, se espatifa pelo chão, todas as nossas esperanças e sonhos. Mas é o mesmo Deus que talvez nesse momento que espatifam os cacos pelo chão, diz, só eu posso reconstruir pedacinho por pedacinho, de um povo e da tua vida. Só ele pode construir porque foi ele que criou, ele que moldou. E essa é a ideia básica do juízo, né? O juízo é dessa forma. O juízo, normalmente a gente vê o juízo e tem medo do juízo. Só que o juízo é oportunidade de uma nova criação. Isso é o juízo. Juízo é recriação. Juízo é recriação. A festa do Yom Kippur, o dia da expiação, dá essa esperança. A esperança de uma nova criação, de novas pessoas. Pessoas que agora se arrependem do que fizeram e se tornam diferentes, completamente diferentes. Que antes éramos inúteis, né? O vaso era o objetivo de quebrar, não só uma rachadura, mas quebrar e torná-lo totalmente inútil. Então, você fica completamente inútil se você estiver longe de Deus, né? Você é quebrado e fica completamente inútil, você não tem utilidade para nada. Interessante que o estudo mostra isso mesmo, parece que ele teve que, não é deixar quebrar os três não é só uma rachadura, mas... Podiam até ter feito isso aqui, olha aí, é quebrar de maneira que são tantos pedacinhos que não tem como, humanamente falando, colar com super bonder. Por forças humanas, impossível você retomar e construir novamente o vaso para tornar útil novamente. Então, é só através do modelador do futuro, né, que é Jesus Cristo, que a gente pode reconstruir esse vaso. Né? Que lindas aplicações hoje, hein? Vamos lá. E a aliança, ela é fantástica porque ela prevê o juízo, mas ela prevê essa restauração. E até mesmo aqui, quando o capítulo 18 continua, porque o profeta ele fala o seguinte, no momento que eu falar acerca de uma nação ou reino para arrancar, derribar e destruir. Aí ele usa termos que eles conheciam de plantio, né, e da construção. Mas depois ele fala, se tal nação converter da maldade contra o qual falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E depois ele continua falando, no momento em que falar acerca de uma nação ou reino para edificar e plantar. Então, tem o juízo para destruir, mas para poder fazer o quê? Para poder edificar de novo. Esses tempos atrás, a gente teve que refazer o jardim da frente lá da igreja, e foi interessante que eu e uma outra moça, a gente estava junto com o jardineiro pegou o solo, né, a terra, pôs na mão e falou assim, olha, eu vou ter que tirar toda essa terra e trocar por terra nova,
jogar substrato, porque se eu plantar qualquer coisa aqui, vai morrer. Então, Deus precisava quebrar realmente, destruir aquele mundo em qual eles viviam para poder reconstruir uma vida nova. E essa vida nova, por incrível que pareça, ia ser reconstruída lá no exílio. Por isso que Deus pede tanto através do profeta, aceita o exílio, aceita, sejam submissos a Nabucodonosor, porque vocês vão aprender muito com isso. Que loucura, é um Deus incrível, usando de uma maneira linda de mostrar que mesmo nos cacos faz parte de um plano soberano dele de restauração. Agora, pastor, e o esquema do linho, ali, do cinturão de linho, um negócio assim, meio forte o negócio, né? Deixa apodrecer. Conta para o telespectador que talvez nem saiba o que é o tal do cinturão de linho. Vou até me ajeitar aqui. Esse capítulo eu gosto bastante. Deus chega para Jeremias e fala, vai, compra um cinto de linho. Resumindo bem, ele tem que levar esse cinto de linho e escondê-lo numa fenda no Eufrates, e depois de um tempo ele busca e o cinto está apodrecido. E Deus fala, olha, isso que eu vou fazer com o povo, ou isso que eu vou fazer com a soberba de Judá. Tem essa dupla aplicação, né? Segundo a interpretação de Deus, aqui mesmo na perícope, no trechinho que a gente lê. Só que o que me chama a atenção nesse texto é assim, Deus falar uma coisa óbvia. É a mesma coisa que eu chegar e te dar uma meia, Odair, você fala assim, essa meia eu estou te dando para você usar no pé. Tá. É óbvio que é para usar a meia no pé. Não faz sentido. E Deus chega para Jeremias e fala, pegue este cinto e use sobre os lombos. Assim, ok. Por que ele fala uma coisa óbvia? Tem que ter um motivo especial. Quando a gente começa a olhar detalhes desse capítulo aqui, desse trecho especificamente, ele é muito diretamente relacionado a Deuteronômio. Por exemplo, no versículo 11, termina dizendo nome, louvor, glória e povo. Essa sequência só aparece em Deuteronômio. Só aparece lá. Então, você olhando os dois trechos, o trecho do capítulo 13, em relação ao livro de Deuteronômio, você começa a reparar algumas coisas. Por exemplo, no versículo 11, eu não li o início, mas diz assim, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, nome, louvor, glória, mas não deram ouvidos. Esse apegar-se é um verbo no hebraico, dabak, que significa, lá em Deuteronômio, você seguir, acompanhar. A ideia do povo está apegado a Deus. Completamente no contexto da aliança. O povo está apegado a Deus. A ideia de que o povo, perto de Deus, é uma coisa. Ao distanciar-se de Deus, e especificamente se colocar muito longe, e se eles forem para o exílio, é sinal de quê? De que eles estão apodrecidos. E o curioso, não só dessa metáfora, é como essa metáfora no capítulo 13 é mostrada da relação de Deus com o profeta, que é uma relação que eu gosto de fazer. Quando você olha o versículo 7 e o versículo 9, eles estão relacionados. O 7 diz assim, cavei, depois que ele vai lá buscar o cinto, e tomei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido. Então o texto fala que o cinto se tinha apodrecido. Quando a gente vai no versículo 9, diz assim, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá. Poxa, não parecem coisas distintas? Deus fala assim, eu vou fazer apodrecer a soberba de Judá. E lá está falando, o cinto se tinha apodrecido. Quando a gente vai para esse versículo 7, o se tinha apodrecido, ele está no nifal. Isso é um tronco do hebraico. Opa, explica isso aí. No hebraico, os verbos não estão relacionados a tempo de ação, mas há tipos de ação. Ação completa, incompleta e assim por diante. Um dos troncos é chamado nifal. E esse nifal pode ser traduzido tanto como reflexivo, como passivo. Então a ideia é assim, de que o cinto tanto se apodreceu, é culpa deles daqui, como eu apodreci. O cinto foi apodrecido por mim, por Deus. Então, ao mesmo tempo que o pecado de Judá, a apostasia do povo de Israel, é uma realidade, consequência das ações erradas deles, é uma ação de Deus, porque Ele está trazendo juízo. Um juízo para acabar totalmente? Não, um juízo para trazer esperança, para reconstruir o povo como o vaso e colocar de volta o povo aonde? Apegado a Ele, como um cinto se apega aos lombos. Essa é a noção. Vocês não podem viver separados de mim. E só para fechar, essa é uma ideia de Gênesis, né? Gênesis fala que
O ser humano foi criado à imagem de Deus. Imagem lá é tselem. Essa palavra imagem pode ser traduzida, por exemplo, como sombra. Então, a sombra da minha mão, que aparece aqui no chão, ela vai aparecer se existir minha mão? Não vai aparecer. O ser humano, sombra de Deus, ele existe sem estar conectado com Deus? Não existe. Não existe. Não existe sombra sem a mão. O ser humano, sombra, não existem sem Deus. Por isso, ele deve estar apegado, como o cinto se apega aos lombos. Uou, gente, tem que chamar o intervalo, o terceiro bloco, para vocês comentarem essa tremenda aula de prática hebraica que o professor Lucas acabou de dizer para nós. Jovem, isso aí é para você também. Código aberto não é para você ouvir assim, mas isso aí, você já vai entender a aplicação de tudo isso na tua vida, ainda mais recheado de boa música com Douglas e Marcelo, e tudo no próximo bloco. Não sai daí não, já já a gente volta. No último bloco, Pastor Lucas abriu para a gente algumas aplicações extraordinárias dessa situação simbólica e incrível do tal do cinto que apodrece lá em Jeremias. E eu abro para vocês agora a reação disso que ele falou. Rapidinho, como é que isso impacta vocês? Eu achei interessante que em todos esses simbolismos existe a beleza da graça de Deus, que é sempre Deus indo. A gente já falou isso aqui em outras lições, mas é sempre Deus que vai em busca do homem que está longe dele e quer tê-lo pertinho. Eu acho isso um simbolismo maravilhoso. Essa explicação que o Lucas acabou de dar aqui sobre a questão do cinto, né? Deus quer ter a pessoa juntinha, apertadinha ali, né? Bem juntinho dele. E isso é algo que é maravilhoso, porque a gente sempre tem a tendência de querer se separar, né? De querer ir para longe. A gente sempre, o pecado separa a gente de Deus, né? E Deus vai em busca do ser humano o tempo todo para trazê-lo perto, para querer ele ali do ladinho dele, né? Para que assim eles sejam juntos e como aquilo que o Lucas falou, para que possa existir o ser humano, que sem Deus a gente não é nada mesmo. Então eu acho isso uma linda história de amor. Resumindo assim, para mim é sempre uma história de amor de Deus querendo oferecer a graça, a misericórdia, querendo ter a gente sempre perto dele. Eu acho incrível. Que lindo! Todo o simbolismo bíblico é uma história de amor de um Deus querendo trazer de volta seus filhos. Que lindo, gente. Vamos para a música? Vai ter poesia, vai ter música, vai ter louvor. Olha, que legal. Muitas aplicações bonitas aqui no nosso estudo. O que vocês vão cantar, Douglas, e por quê? A gente vai cantar agora música Suficiente. Tem um trecho dessa música que diz assim: suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou, o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. Olha. Então eu acho que se aplica bem à história aí de Israel na época de Jeremias, porque a gente vê algumas coisas escritas ali, imagina que é maldade, que isso aí é alguma coisa ruim. Mas, na verdade, Deus enxerga bem além da gente e Ele sabe o que a gente pode ser, o que a gente pode ser bem melhor do que isso. Então... Amém. Canta o casal, acompanhados pelo Sidney. Que Deus abençoe vocês. Mais que eu pense em dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. Por mais que eu tenha amor,
pela tua palavra. Por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça a tua voz conduzindo meu caminho, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vem. Por mais que espere em ti, me esqueço. Por mais que eu fale de ti, eu não mereço. Por mais que eu sinta a tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vem. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz. Suficiente é o amor de Deus. Suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vem. Suficiente é o amor de Deus por mim. Amém e amém. Enquanto eles estavam cantando, eu pensando aqui no batalhão de jovens que assiste o programa Código Aberto. A gente vai vendo aqui nas redes sociais, especialmente no Facebook, os comentários que vocês deixam pelo selfie do Código. E para a gente concluir, eu queria tornar bem prático, porque esse simbolismo do oleiro, da botija quebrada e finalmente do cinto apodrecido, o que isso é relevante na vida de um jovem como aqui, uma moça acabou de me colocar aqui a observação no Facebook. Pastor, quando o senhor fala, devasta o meu coração, porque eu estou passando por um momento muito difícil e eu queria reconstruir os cacos da minha vida. E isso não é uma única vez, ali já vê pelos
tantas observações de redes sociais que a gente vê como os jovens clamam por esse Deus suficiente, mas parece que não encontram. Então aqui está bem clara a teologia por trás do nosso estudo. Mas agora, para cada um de vocês, como isso é relevante e prático para você, jovem, que ficou até agora e agora vai ouvir a mensagem para você, diretamente de Deus, através de nós como veículos que estudamos a palavra de Deus, mostrando para você a solução para os cacos da tua vida. E aí? Eu penso que quando Deus pede para Jeremias levar o cinto lá para o rio Eufrates, a gente vê que não era uma distância muito perto, era em média uns 560 quilômetros só de ida. Quanto Então, que era mesmo? Mais ou menos os estudiosos dizem que eram cerca de 560 quilômetros. Meu amigo. Então, é como no daqui de São Paulo até Florianópolis andando. No mínimo, ele fez 4 vezes, né? Ida e volta, depois foi para pegar o cinto, ida e volta. Então, não importa, acho que quão longe você está de Deus, né? Deus é suficiente. A graça dele é suficiente para lhe alcançar aonde quer que você esteja. Você pode achar que está longe demais de Deus. Para mim não tem mais jeito. Para mim não, coisa incrível. Não tem mais esperança. Mas o juízo e a misericórdia de Deus, eles são lados da mesma moeda, né? Não é um lado diferente do outro. Então, ao mesmo tempo que a gente vê esses símbolos que às vezes parecem ser tão trágicos, Deus traz a misericórdia do mesmo lado da moeda. Então, não importa se você está longe, distante de Deus, o quão você acha que esteja, a graça de Deus está lá para lhe alcançar. É um minutinho para cada um. Pastor Lucas, queria que você olhasse para a câmera, aí, uma dessas câmeras, e deixasse um recadinho para um jovem que está aí ajuntando os cacos da botija que quebrou. Eu faço das minhas palavras a do Richard e digo que o juízo de Deus, na verdade, ele é uma oportunidade para o arrependimento. Da mesma forma que a gente vê aqui na vida do profeta Jeremias, ou na vida de outras situações, outras pessoas aqui da Bíblia, nós podemos reparar que quando Deus anuncia que vai destruir, mesmo assim, isso é uma oportunidade para que a pessoa se arrependa, volte dos seus caminhos, sempre baseado na palavra, na Bíblia, no estudo da Bíblia. Esse deve ser o nosso padrão. Eu estava pensando outro dia na cerne do problema da idolatria, né, em Israel, e parte dele era a alienação da sua própria existência, o esquecimento de quem era o Criador. Isso prejudicou muito Israel e prejudica muito a nossa vida no dia a dia, né? Essa questão de você se render diariamente a Deus e à vontade de Deus. E a questão que eu acho interessante do cinto de linho, que o cinto de linho, esse tecido linho, era o tecido das vestes sacerdotais. Então, não é só a questão da alienação da sua existência, mas também a negação da sua missão. O povo tinha a missão de levar a mensagem, eles eram sacerdotes, uma nação de sacerdotes, e eles estavam alienados disso também. E eu queria só deixar um texto para meditação, que eu acho muito bonito, de Isaías, que Isaías diz: mas agora, ó Senhor, Tu és Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Que maravilha! Se nós lembrarmos que nós somos obras das mãos de Deus diariamente, nós não vamos nos alienar de que somos filhos do Criador. É o mais importante de tudo, Lígia, pouquinhos segundos, mais teu recado para o jovem. Como todos aqui já falaram muitas coisas das quais eu gostaria de falar, então não vamos ser rápidos. A coisa mais importante que eu acho é isso que a Nilzinha falou, que nós precisamos nos render. Muitas vezes a gente, como jovens, e como muitos jovens que estão assistindo também, a gente fica procurando catar os caquinhos, sabe? E a gente tentando colar, e a gente tentando reaproveitar algum pedaço, alguma coisa. E como diz a música do querido pastor Fernando Iglesias, os pedaços, né, que caem ao chão, né, só Deus que pode juntar. E a gente às vezes fica num esforço terrível para querer juntar os pedaços, querer reaproveitar, querer fazer. Se renda. Né? Se você está sentindo no seu coração que o Espírito Santo está te incomodando com isso, então arrependa-se e peça perdão a Deus e deixe que Deus realize a obra de fazer a junção dos caquinhos e de juntar você e, se possível, Ele vai te transformar em outro vaso novo, totalmente reconstruído para a honra e glória dEle. Amém. Pastor Odailson, o problema não são os cacos grandes, são os caquinhos, porque os grandes a gente consegue remendar, os caquinhos fica feito poeira no chão dos nossos sonhos despedaçados.
E é por isso que a gente termina o programa de hoje, olhando para você com uma mensagem de esperança. Jovem querido, entenda todo o simbolismo de Jeremias, que deixa às vezes um pouco down, né? Deixa a gente um pouco para baixo, porque olha a que ponto chegou. Será que é isso? A que ponto eu estou chegando? Jovem, um texto para você de um dos livros que eu gosto tanto de compartilhar no Código Aberto, Mensagens aos Jovens, de uma grande escritora evangélica chamada Ellen White, página 407, diz: um coração jovem é uma preciosa oferta, o mais valioso dom que se pode apresentar a Deus. A coisa mais importante pela qual Deus espera de você é esse coração quebrado, é esse coração estraçalhado. Se são grandes pedaços, não se surpreenda se a vida começar a quebrar em pedaços menores, porque pedaços grandes dão a impressão de que eu consigo ajuntar. Pedaços minúsculos provam que nós somos impotentes perante qualquer alternativa humana de solução para os nossos problemas. Eu queria hoje desafiar você nesse último minuto de Código Aberto, usar o Facebook para deixar para mim um recadinho especial da devastidão que talvez esteja na tua vida. Está tudo devastado, está tudo errado. Pastor, olha, hoje eu me sinto exatamente apodrecido. Eu me sinto exatamente essa botija arrebentada. E, pastor, não está dando. Ok, seja bem-vindo a um mundo onde não é para dar mesmo. Porque assim você olha para cima e, quem sabe, melhor do que o povo de Israel, você não precisa ser mandado para um exílio para você entender, jovem, que você foi feito para o céu. Tudo que Deus quer na minha e na tua vida é nos salvar. Tudo que Deus quer na minha e na tua vida é recuperar. Tudo que Deus quer na minha e na tua vida é perdoar. E aí, jovem, Deus usa das maneiras mais fortes e improváveis e talvez impensáveis para que a botija se quebre e você entenda aos miúdos, aos pedaços, que você não dá conta do recado sozinho. Toda a Bíblia se resume numa única súplica de Deus para você. Você não dá conta do recado sozinho. E aí você entende que é o coração tudo que Deus quer? Pastor, mas eu tenho que arrumar, tenho que colar. Não vai. Entrega desse jeito para Deus. Ah, pastor, mas espera aí, eu tenho que estudar um pouquinho mais antes de ir para Deus. Não vai agora, assim, nesse momento. É ajoelhar agora, junto no programa Código Aberto, abraçar você mesmo e dizer assim, meu Deus, está sofrendo, está doendo, está machucando, mas é assim, nesses caquinhos esmiuçados que a gente pode ter uma vida segundo o coração de Deus, jovem. E você é jovem para viver a eternidade como um jovem. Me perdoe a franqueza, desabafo de alma para você. Porque eu olho através dessas lentes e me pergunto, será que tem um jovem extraordinário chafurdando na lama porque não consegue entender que pedacinhos quem ajunta é Deus? Que Deus te abençoe. Código Aberto é esse momento diferente para você entender a paixão de Deus por você. E segure o chão, porque ele treme quando um jovem se coloca nas mãos do Pai do céu, que ajunta cacos e reconstrói tudo. Amém? Fica a dica. A gente se encontra no próximo programa Código Aberto da semana que vem, continuando estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. Abração para você, que Ele te abençoe.